descansam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a última parte da teoria de se eu fosse para o mundo de Mushoku Tensei. Agora fiquem com o final mais épico desta teoria. Continuando de onde parou, eu junto da Eris e da Nanaoshi partiríamos do acampamento rumo à cidade labirinto para salvar minha mãe. Então após andar muito chegaríamos até um dos portais, que estava em uma floresta. Assim nos entramos naquele portal, logo a gente ficaria na entrada da cidade. E quando eu olho para o lado eu veria o meu pai junto do grupo que ele montou, que tinha a Elenalise, o anão, a Rokishi e alguns aventureiros figurantes. E assim eu vou até o meu pai e falo: pai. Quando ele olha para mim ele já abre um sorriso e fala: finalmente você chegou, Caim. Então eu dou um abraço nele. Quando nos separamos a Rokishi se aproxima e fala: há quanto tempo, meu aluno, como você cresceu? Eu falo: oi mestra, você não mudou nada. Ela olha para as outras garotas e pergunta quem eram elas. Então a Eris me agarra e fala que ela era minha esposa e minha parceira de batalha. E a Nanaoshi fala que era uma amiga, assim deixando a Rokishi com muitos ciúmes. Então ela fala: mas para sua informação, eu fui a primeira que ele beijou. A Eris olha para mim com uma cara séria. Então eu digo que iria explicar tudo isso depois e que agora a gente tinha que salvar a minha mãe. Elas olham uma para a outra e ambas dão um suspiro. E vendo tudo isso, o meu pai apenas ficava sorrindo com uma cara estilo Meliodas. Então a gente começa a fazer um plano para escapar das várias armadilhas que tinha no labirinto. E um plano para lidar com o guardião do lugar. E depois de um tempo planejando a estratégia, nos entraríamos na cidade. E logo nos vamos para o primeiro andar, onde a gente enfrenta alguns monstros fracos. E conseguimos vencer algumas armadilhas. E assim avançaríamos para o segundo, onde as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Pois ali só tinha armadilhas, uma mais complicada que a outra. Um figurante que estava atrás de nos é pego por uma lâmina enorme, assim o partindo ao meio. E vendo isso a gente ficaria chocados com aquela cena, mas eu falo que a gente deve continuar assim. Nos continuamos andando, dessa vez com mais cuidado. Logo o outro figurante, com muita felicidade, fala que finalmente a gente ia sair daquele inferno de armadilhas. Assim ele começa a andar mais rapidamente para a passagem. O meu pai grita para ele ir mais devagar. Figurante, relaxa, se formos rápidos a gente encontra sua mulher mais cedo. Após ele fala isso, ele também é pego por uma armadilha que esmaga o corpo dele no chão. E vendo isso eu coloco a minha mão na cara. Nos meus pensamentos: porra, figurante só nasceu para fazer merda. Após mais essa morte, todos ali ficaram mais atentos pelo fato que não queriam morrer. E então continuamos até uma sala, onde a gente veria uma criatura estranha com corpo de um leão, asas de pássaro e cabeça humana com alguns pelos. O pessoal já se prepara para atacar, porém eu falo para eles não fazerem nada. Eles ficam sem entender. Então eu dou um passo adiante. Logo a criatura começa a falar: criatura,
Vejo que você é o mais sábio entre os seus companheiros. Diga-me, criança, você aceitaria o meu desafio? Pode falar, criatura. Muito bem, agora responda o meu enigma. Essa coisa tudo devora. Pássaros, feras, árvores, flores. Rói o ferro, corrói o aço. Faz pó de pedra dura. Mata reis, destrói cidades e traz altas montanhas abaixo. Após a criatura falar o seu enigma, todos ficaram muito pensativos. O meu pai e a Eri estavam fritando a cabeça para saber a resposta. Eu me aproximo da Rokishi e nos trocamos algumas ideias até que chegamos a uma possível resposta. Assim eu volto para a frente da criatura e falo a resposta. Logo ela já fica com um enorme sorriso no rosto e fala que eu era bem esperto. Assim ela abre a passagem para o último andar e então nos seguimos. E após mais um tempo andando chegaríamos na sala, onde tinha uma hidra bem aterrorizante e de trás dela estava um cristal e dentro dele estava minha mãe. Assim a gente já se prepara para a batalha e então nos avançaríamos onde atacamos aquela coisa de todas as formas, usando magia. Eu e a Eris com as técnicas respiração, todas elas, e os demais usando suas espadas, e após 2 horas de batalha conseguimos derrotar Hydra, porém a gente perdeu mais uma galera nesse combate. E após a gente tirar a minha mãe do cristal de gelo, quando ela abre os olhos e vê um abraço bem forte, e após isso nos voltaremos para a nossa casa, onde começamos a reconstruí-la, pois ela havia sido destruída pelo desastre de mana, e com o dinheiro que roubei do forte do meu tio seria bem fácil. E após mais algum tempo a minha família estava reunida de novo, a Zenith, o Poru, a Lilia junto da Aisha e da Norne, claro, as minhas 2 esposas, a Eris e a Rokishi. Os dias foram bem tranquilos. Eu construí um laboratório que eu pesquisava novas magias com a Nanaoshi junto da Rokishi para conseguir uma forma de vencer o Itogami. E então certo dia eu estava em um local afastado da minha casa, e então eu saco a minha espada da bainha, coloco magia de escuridão nela e falo: corte dimensional. Eu dou um corte que abre uma fenda no espaço. Assim eu entro naquela fenda e então eu veria aquele local branco. Consegui, volta aqui. Agora cadê aquele filho da mãe? Eu começo a dar uma volta pelo lugar até que eu encontraria quem eu estava procurando, e com um sorriso eu falo que ele finalmente resolveu aparecer. O Itogami com uma cara séria fala: então você voltou, o que você quer? Eu falo: não se faça de idiota, você sabe muito bem o motivo de eu estar aqui. Ele fala: você veio me matar, tudo bem, pode tentar, mas antes eu agradecer você por ter matado o meu maior inimigo, o Ostrich. Eu falo: cala a boca, eu não fiz isso por você, ele não me deu escolhas e eu tinha que agir. Mas chega de conversa, vamos, acaba logo com isso. Eu avanço contra o Itogami, onde a gente tem uma batalha bem acirrada. Galera, até onde eu vi na novel só fala que o Itogami é forte, mas não fala dos poderes dele, beleza? Na luta eu estava bem machucado pelo poder do deus falso, mas eu me mantinha de pé. E então rapidamente eu entro na minha pose e falo: respiração do trovão, 7ª forma, deus do trovão flamejante. Assim eu avanço contra o Itogami com meu dragão de raios, em que o mesmo tenta se defender, mas era inútil, pois eu tinha melhorado o ataque para ser bem mais poderoso, especialmente para lidar com ele. E assim eu corto a cabeça dele deixando um rastro elétrico. Então eu dou um suspiro enquanto colocava minha espada de voltar na bainha. Acabou seu falso deus. E então após isso eu voltaria para casa e minha vida ao longo dos anos, e fiquei famoso pelo mundo inteiro, mas por causa do meu livro. Fiz várias aventuras, além de ter me casado também com a Sutin, pois havia encontrado ela na academia mágica, pois eu queria desenvolver melhor a minha magia de escuridão, e depois de algumas coisas a gente acabou junto, e aí vocês já sabem. E essa foi a minha
aventura no mundo fantástico de Mushoku Tensei. O que vocês acharam? Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.